E amanhã o jogo começa de fato para o Bitcoin, para as criptomoedas que andaram fazendo algumas armadilhas nos últimos dias. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que acabou indo contra aquele padrão que ele parecia estar fazendo ontem. Vou também atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que eu acho que são extremamente importantes nessa semana em que a gente está iniciando. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, analisar o gráfico das principais criptomoedas, mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E bem, pessoal, quem viu meu vídeo de análise ontem deve ter visto eu falando que o Bitcoin parecia estar fazendo ali um padrão gráfico conhecido como triângulo descendente e que o alvo desse triângulo descendente estava na região dos 53 mil dólares. Pois é, meus queridos, a minha análise estava errada e o Bitcoin não seguiu aí essa direção, tá? Tainan, por que aconteceu isso? Pessoal, a gente está no mercado lateral, tá? Quando a gente faz essas análises e o mercado está em tendência, é uma coisa. Quando a gente faz essas análises com o mercado como ele está aí, desde o dia 9 e 10 de agosto, que ele parou nessa região aqui, entre os 62 e os 56 mil dólares, 57, é mais complicado, tá? O Bitcoin, ele estava fazendo isso, mas numa zona de suporte. O pior, pessoal, a gente teve um movimento que, além de estar descolado do mercado americano, foi um movimento que aconteceu no final de semana, tá? E também, assim, uma falha até minha, ontem ao analisar esse rompimento, foi não observar ali o volume de negociação que estava muito baixo, tá? Então, infelizmente o Bitcoin aí, ele não, aparentemente, ele não vai buscar esse alvo agora. E o que eu tô vendo no gráfico do Bitcoin agora, aqui nos tempos gráficos menores, né? Tem que ressaltar isso. Tempo gráfico menor, 1 hora, 15 minutos, geralmente passa menos credibilidade, eles não têm a mesma credibilidade de um tempo gráfico maior, como 4 horas, diário, semanal, tá, gente? Tem esse detalhe importante aqui. Mas a gente tem que falar aqui também, pessoal, dos gráficos menores aqui, que eu estou vendo aqui é o seguinte, o Bitcoin parece estar formando ali um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de baixa, né? No caso seria essa tendência de baixa aí de curtíssimo prazo que a gente tem desde o dia 26 de agosto até agora, em que o Bitcoin estava na região dos 64, 65 mil dólares e veio caindo, né? E se a gente fizer uma projeção para ver até onde o Bitcoin pode subir, após romper esse ombro, cabeça, ombro invertido para cima, que é o que a gente está vendo hoje, a gente tem alvo lá na região dos 60.300 dólares aproximadamente. Tá? Então, o que tudo está indicando aqui é o seguinte, há grandes chances de o Bitcoin voltar aos 60.300 dólares. E lembrando, pessoal, a gente está falando de um tempo gráfico de 15 minutos. Tá? Lembrando também que hoje foi feriado nos Estados Unidos essa segunda-feira. Então, o mercado spot americano, a maior parte do dinheiro ele não está circulando hoje. Então, isso deixa o mercado meio perdido. A gente tem que lembrar que uma boa parte do dinheiro que entra no mercado de criptomoedas hoje em dia vem dos Estados Unidos via ETFs. Tá? Esses ETFs aí com feriado, eles não estão trazendo o mesmo volume de dinheiro que trariam em um dia normal de semana. Então, o mercado está meio perdido aí em termos de direção, porque a gente está com menos liquidez nos últimos dias e quando você tem menos liquidez, isso facilita muito a manipulação, né? Inclusive a gente teve uma liquidação pesada na queda que a gente teve nesse domingo e ao mesmo tempo que facilita uma liquidação, isso também acaba, ao mesmo tempo que isso acaba causando esses movimentos, isso acaba deixando o mercado bastante imprevisível, tá? Inclusive, pessoal, nos últimos dias tem sido bastante complicado analisar o mercado de criptomoedas. Tá? Quando eu olhava aqui, parecia que o Bitcoin estava rompendo um fundo duplo ali nos últimos dias, né? Dava para desenhar um fundo duplo com alvo lá na região dos de aproximadamente... Eu tô até me esquecendo aqui agora, tá, pessoal? Mas na semana passada, antes desse movimento de alta do Bitcoin... foi aqui, ó. Achei o Bitcoin fazendo um fundo duplo após essa queda, tá? Quando você olhava aqui o alvo desse fundo duplo, dava para o Bitcoin ter subido bem mais, tá? Só que ele não foi, por quê? Porque está no mercado lateral, meus queridos. O mercado lateral, ele não respeita muito a análise gráfica e respeita mais a análise de sentimento. O mercado fica indo buscar os pontos de liquidação, porque você tem menos volume, você não tem uma tendência muito clara, então as baleias costumam aproveitar esses momentos para jogar o mercado contra a maioria, tá? Temos que falar também sobre os eventos macroeconômicos. Como eu havia citado, hoje é o Dia do Trabalhador lá nos Estados Unidos.
um feriado nessa segunda-feira, então você não tem um mercado spot americano funcionando, você tem menos volume de negociação, isso deixa os mercados mais indecisos, né? Mas amanhã, meus queridos, o jogo começa, tá? Amanhã, às 10h45 da manhã, vamos ter o PMI industrial e às 11 horas da manhã vamos ter o PMI industrial calculado pelo ISM, medido pelo ISM, tá? Ambos os dados de agosto. Esses dados, pessoal, se você me pedisse para dizer de 1 a 10 qual que é o nível de importância deles, eu diria que 6, tá? Porque o PMI industrial ele tem vindo abaixo da expectativa nos últimos tempos. Ele tem vindo abaixo de 50, na verdade, mostrando contração. Então isso meio que não é novidade, tá? Se amanhã ele vier, por exemplo, aqui, o mais importante é o PMI industrial ISM, tá? O outro aqui é importante, mas não tanto. Se o ISM, por exemplo, vier aí, sei lá, 47,5, 47,4, 47,6, tá abaixo de 50, é algo que a gente já vem tendo nos últimos meses, então o mercado não vai se assustar. Agora, se a gente tiver esse dado muito diferente do que está sendo esperado, por exemplo, tá? Se a gente tiver ali o PMI industrial ISM vindo 43, por exemplo, 45, muito abaixo do que está sendo esperado, aí a coisa pode complicar, o mercado pode voltar a falar em recessão. Se ele vier igual, né, se ele vier próximo dos 47,5 ou acima, é bom para os mercados, tá? Mas para mim, a cereja do bolo não é amanhã, viu? Para mim, é a partir de quarta-feira que a coisa começa a ficar mais intensa para o mercado, né? Quarta-feira a gente vai ter a oferta de empregos Jolets, que é um dado do mercado de trabalho. Lembrando que o Jerome Powell já falou, eles estão olhando bastante agora para os dados do mercado de trabalho. Então o mercado todo tem que olhar, porque esses dados do mercado de trabalho vão dar a dica de qual vai ser o ritmo do corte de juros por parte do Fed a partir de setembro agora, nos próximos meses. Então o mercado tem que estar muito atento a isso. Na quinta-feira a gente vai ter variação de empregos privados ADP, que é um dado do mercado de trabalho. A gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego, também é importante. Vamos ter o PMI e ISM de produtos não manufaturados, esse é extremamente importante. E sexta-feira, para mim, é o dia mais importante da semana, porque a gente vai ter o famoso payroll, que é o dado aí mais aguardado, né? O payroll foi o que causou aquele pânico no início de agosto, tá? Na sexta-feira, se eu não me engano, dia 1º de agosto, payroll veio abaixo da expectativa, levantou preocupações sobre a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e a gente teve o mercado ali caindo forte, tá? Então, olho na sexta-feira no payroll, mas amanhã a gente já começa a ter dados, tá? Amanhã a gente já pode voltar a ter o mercado aí tendo comportamentos um pouco mais normais, vamos dizer assim, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da análise de sentimento, né? Indo aqui para o gráfico do TRDR, sinceramente, eu não consigo chegar a uma conclusão, tá? O que a gente consegue ver é o seguinte, aparentemente andaram abrindo posição short aí nas últimas horas hoje, o mercado foi subindo, né? Normal, tá? O mercado sempre vai contra a maioria, mas agora a gente tem aí um Open Interest que está relativamente baixo, tá? A gente não teve um acréscimo absurdo no Open Interest nas últimas horas para justificar um movimento iminente. O Long Short Ratio caiu um pouco para 2, mas assim, sem um aumento do Open Interest agora, depois de provavelmente ter liquidado esses vendidos alavancados que tentaram apostar na queda nas últimas horas, a gente acaba não tendo aí um sinal muito claro, tá? Sem o Open Interest subindo, pessoal, fica difícil de confiar no que o TRDR está passando para a gente, tá? A gente também não pode deixar de olhar aqui para a situação da High Block, pessoal. Quando a gente vai aqui no mapa de calor da High Block, meus queridos, o que a gente vê, tá? A gente vê bastante, em tese, bastante liquidez lá na região dos 57, 56,900, tá? Só que tem um detalhe, essa liquidez estava se acumulando e começou a se acumular mais com o Bitcoin na região dos 57, tá? Depois na região dos 58 e agora o Bitcoin está na região dos 59. Então esse pessoal alavancado que restou, que sobrou apostando na alta depois dessa liquidação pesada que aconteceu no domingo e no final de semana, eles podem ter aproveitado para fechar as suas posições aí após esse movimento de subida, tá? Em compensação tem liquidez se acumulando ali na região dos 61 mil dólares à medida em que o tempo está passando. E isso quer dizer que se o mercado começar a subir nas próximas horas e dias aí, esse pessoal vai continuar preso aqui, tá? Então, a gente tem essa situação. Os pontos aqui a gente tem mais liquidez, região ali dos 57 e região dos 61, tá? Depois disso, a gente tem pontos muito longes, tá? Então, nos últimos 7 dias, esses aí são os pontos
mais importantes para o mercado em termos de análise gráfica das principais criptomoedas, pessoal. Hoje está tudo subindo, né? Ethereum subindo quase 5%, tá? Quando a gente olha o gráfico da Ethereum, pessoal, não está um gráfico muito agradável não, tá? E eu falo isso porque a Ethereum aparentemente rompeu para baixo aí uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Por enquanto a gente não tem um padrão novo confirmado na Ethereum, então fica difícil fazer alguma projeção de preço. Mas nos tempos gráficos menores, se ela conseguir passar ali dos 2.600, ela vai formar um fundo duplo, tá? Se ela conseguir passar desse ponto ali dos 2.600, o alvo desse fundo duplo vai ser lá na região dos 2.760, tá? Então fiquem de olho nisso daqui na Ethereum. Temos que falar aqui também da Binance Coin, né, que é a querida BNB, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Binance Coin, difícil achar um padrão muito claro aqui, né? Dá para forçar aqui, desenhar, sei lá, uma cunha ascendente sendo rompida para cima, tá? Dá para desenhar um monte de coisa aqui, mas assim, não tá um gráfico muito convincente, né? Infelizmente, pelo menos para mim, eu não tô conseguindo ver aqui nos tempos gráficos maiores muita coisa, tá? Se a gente der um zoom aqui no gráfico de 15 minutos, a gente consegue enxergar algumas coisas para curto prazo, tá? Como um possível ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão que normalmente indica alta. Aqui, tá? Mas se a gente fizer uma projeção aqui para ver até onde que seria a alta e o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, que é parecido inclusive com o que a gente tem no Bitcoin, a gente teria alvo lá na região de aproximadamente 545, tá? Então, esse aí seria o alvo nosso para a BNB, que agora já está em 527. Então, uma subida leve aí, como a gente vê no caso do Bitcoin, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de analisar é a ADA Cardano, né? Gráfico da Cardano, pessoal, difícil achar algum padrão aqui, tá? Olhando os tempos gráficos maiores, parece que ela rompeu para baixo, uma bandeira de baixo, tá? Então, seria sinais aí de possíveis quedas, mas no curto prazo aqui difícil encontrar algum padrão para dar uma dica do que vai acontecer, por exemplo, amanhã. Eu particularmente acho que ela vai acompanhar aí o resto das criptomoedas, tá? Matic, pessoal, Matic é extremamente importante nesse momento, porque amanhã, depois de amanhã, me desculpem, tá? Dia 4 ela vai passar por uma atualização. Ela parecia estar formando um triângulo descendente igual ao do Bitcoin, mas está descaracterizando, tá? Então, tá difícil, pessoal. Trabalhar com análise gráfica na maior parte das moedas nos últimos dias não está sendo uma tarefa das mais fáceis do mercado, tá? Eu não consigo ver aqui na Matic agora algum padrão novo aí para estar fazendo uma projeção de preço, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de analisar, o pessoal sempre quer saber dela, XRP ou Ripple, tá? Pessoal, dá para forçar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, mas muito forçado mesmo, tá? Mas assim, sinceramente eu não tô conseguindo enxergar um padrão novo além daquele que eu tinha visto ontem, que era uma bandeira de baixa, com alvo lá na região dos 53 centavos de dólares, tá? Então, é isso aí que eu estou vendo. Solana, tá? É outra moeda importante aí que andou meio abandonada nos últimos dias, depois da notícia de que talvez o ETF de Solana não iria para frente, tá? Meus queridos, gráfico da Solana, difícil identificar algum padrão nisso daqui, viu? Difícil, tá? É um gráfico que tá andando de lado. A Solana tá andando de lado entre os 200 e os 120 dólares, tá? E não tem um padrão aqui indicando claramente para onde que ela vai agora no curto prazo. Eu acho que vai acompanhar o Bitcoin como a maioria das criptomoedas, tá, pessoal? Infelizmente, pessoal, para a maioria das altcoins aqui eu não tô conseguindo ver uma direção muito clara, tá? A Aave tá subindo forte hoje, tá? A Aave, pessoal, se ela romper para cima aqui, esse possível fundo duplo que ela está formando, aí, meus queridos, aí ela vai ter espaço para subir, tá? Subindo 11% hoje, uma subida muito forte, né? Se ela for buscar o alvo disso daqui, o alvo é lá na região dos 147 dólares, tá? Então, olho na Aave, porque ela pode dar mais um pulo aí para cima, tá? Mas assim, pessoal, no geral, o Pendle também subiu bastante hoje, né? A Pendle, ela estava formando um topo duplo com alvo lá na região dos 2 dólares e 47 e praticamente descaracterizou esse topo duplo, tá? O mercado tá muito difícil, pessoal. Infelizmente tá muito difícil aqui da gente ter uma visão. Eu acho que as altcoins vão acompanhar o Bitcoin pro lado que ele for, tá? E, né, o Bitcoin muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes acaba acompanhando o mercado americano. Então a gente tem que ficar de olho aí nesses dados macroeconômicos. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, um excelente começo de semana e bons negócios. Até mais. Tchau.